Bom dia a todos, quero saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria a gente estar reunido nesse dia para juntos adorarmos a Deus, declararmos aí o nosso amor e a nossa gratidão a Deus. Vamos neste momento orar, agradecer a Deus por essa hora em que Deus nos convida para juntos na sua presença o adorarmos. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pelas tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor é Deus, Deus amoroso, misericordioso, que nos ama, que nos perdoa e nos chama para andarmos na tua presença pela tua graça. E obrigado porque essa realidade do teu reino, do teu reinado sobre nós, se manifestou no teu Filho amado. Teu Filho amado que deixou a sua glória e veio ao nosso encontro e se fez homem. Teu Filho amado que viveu uma vida maravilhosa, sem pecado, em tudo se rendendo à tua vontade. Teu Filho amado que curou, libertou, deu pão ao faminto. Teu Filho amado que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença conosco. E nessa hora, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos andar na tua presença e para que a tua vontade seja feita na terra e no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Salmo de número 96. Salmo de número 96. A palavra de Deus diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos de acordo com a sua fidelidade. O Salmo 96 nos convida a louvar a Deus. Salmo 96 é um salmo de entronização. Salmos de entronização são salmos que declaram que Deus é o Rei. Ele é o Rei sobre todas as coisas. Ele é soberano e a sua soberania é boa notícia, porque Ele é bom. O Salmo 96 nos convida a louvar a Deus porque Ele criou todas as coisas. Ele firmou a criação. Ele tem manifestado a sua graça e a sua bondade na criação. Ele é Deus digno de honra, glória e louvor. A Ele seja dado culto, a Ele a adoração. Toda oração, todo culto, toda adoração são devidas ao Criador, porque Ele é bom, cheio de graça e misericórdia, e Ele vai julgar a terra. E o seu julgamento faz parte da boa notícia do Evangelho. Porque o desejo de Deus não é julgar a tua vida para te condenar, porque Ele nos julgou através do seu Filho Jesus Cristo. O julgamento de Deus é Deus se levantar, louvando a Deus nessa hora, com alegria, porque Deus reina, porque Ele é Senhor, e porque Ele é o Senhor de todas as coisas, porque Ele é digno. Vamos nessa hora louvá-lo com alegria. E hoje também, com alegria nos nossos corações, estamos reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor, a ceia do Rei que vem ao nosso encontro para fazer novas todas as coisas. Vamos louvar a Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu convido então vocês a cantarem esse salmo que o pastor acabou de ler, porque todo dia nós temos motivos para cantar ao Senhor, todos os dias nós temos um novo cântico, porque sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Todos os dias o Senhor trabalha por aqueles que confiam nele. E todos os dias nós temos motivos para louvar e engrandecer ao Senhor. Amém? Proclamar
Amém. Só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória. E nesse momento, acredito que vocês devam estar com os seus elementos para a ceia preparados aí nas suas casas e que a gente possa estar com o coração grato diante do Senhor nessa manhã, por tudo que Ele tem feito, como diz essa canção, mas sobretudo pela cruz, o sacrifício de Jesus em nosso lugar, para nos redimir dos nossos pecados, e aquele que se fez maldito em nosso lugar para que pudéssemos um dia ser chamados de benditos do Pai. A Ele nossa gratidão e nosso louvor nesse momento através dessa música. Jesus, te agradecemos nessa manhã por tão grande amor, Senhor, e te louvamos porque só Tu és digno, Senhor. Só Tu és o Deus Todo-Poderoso, majestoso, digno do nosso louvor, a nossa adoração e a nossa rendição, Senhor, a nossa vida rendida aos Teus pés. Te agradecemos nessa manhã por Teu sacrifício, único e suficiente, Senhor, porque o justo se entregou por nós injustos e se fez maldito, Pai, em nosso lugar, para que pudéssemos ser chamados benditos do Pai. Obrigada, Senhor. Nós não merecemos tão grande amor e tão grande salvação. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e te louvamos e adoramos. Amém. Amém. Graças a Deus, muito bom louvarmos a Deus, bom adorarmos a Deus. Agora que já tivemos um momento de adoração através das orações e dos cânticos, vamos continuar adorando a Deus através da sua palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos fazer a leitura do verso 31 ao verso de número 46. Mateus 25, 31 a 46. Algumas semanas atrás nós meditamos sobre o capítulo 24, sobre sinais de Deus. E a gente refletiu sobre o seguinte: que atitude a gente deve ter diante dos sinais de Deus? Deus não dá sinal para que as pessoas tenham medo,
mas Deus dá sinais para que a gente entenda os propósitos que Ele tem e a gente tenha esperança. E hoje eu gostaria de continuar essa meditação. Nós vivemos tempos muito interessantes, em que as coisas têm acontecido de maneira muito rápida, em que o mundo tem passado por transformações muito rápidas. E grandes transformações estão acontecendo na história, nesse exato momento. E eu gostaria de estar refletindo sobre esse texto que fala da consumação de todas as coisas. Evangelho segundo Mateus 25, a partir do verso 31. A palavra de Deus diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Então estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ilumina, Senhor, a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Renova a nossa vida, para que pela Tua graça possamos servir ao Senhor com alegria, adorá-lo em toda a nossa vida e seguirmos os passos do Teu Filho amado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto que eu gostaria de meditar com você. Logo de início eu queria fazer uma pergunta para você. Qual o sentimento que vem no teu coração quando você lê esse texto? O que vem ao teu coração quando você lê um texto como esse? Medo ou alegria? Esperança ou tremedeira? Qual é o sentimento que vem ao teu coração quando você lê um texto como esse da Escritura? Esse texto fala do grande dia em que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos. O que a palavra de Deus diz é que isso tem a ver com o reino de Deus. E o texto deixa isso muito claro. O Filho do Homem, que é Jesus, é a maneira como Jesus geralmente afirma de si mesmo nos evangelhos. A expressão Filho do Homem vem do livro de Daniel. O Filho do Homem é uma figura misteriosa que anda em nuvens do céu na época que não tinha avião ainda. Então, no contexto do Antigo Testamento e do Novo, esse Filho do Homem que vem nas nuvens do céu só pode ser uma figura divina, porque ele anda sobre as nuvens. Ele é o Filho de Deus que vem ao mundo nos encontrar e renovar todas as coisas. O Filho do Homem vem na sua majestade. Majestade é característica do rei.
Depois, falando com as ovelhas, ele diz: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Herdar o reino. Então, essa é uma parábola do reino. É uma parábola do fim dos tempos, mas trata do reino. Porque a Bíblia trata do reino. O assunto de toda a Escritura é o reino de Deus. E é muito importante que, em primeiro lugar, a gente tenha uma compreensão do que seja o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus reinando na terra e no céu. Esse é o significado de reino de Deus. Quando Deus cria, Ele é o rei sobre todas as coisas. Ele governa toda a criação, Ele rege a criação. E Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança para que possa cooperar com Deus no seu reinado. É um privilégio o chamado de Deus. O chamado de Deus a sermos imagem e semelhança é o chamado de Deus a crermos em Deus, nos entregarmos à vontade do Rei e servirmos ao Rei, usufruindo da criação, protegendo a criação. Mas o pecado, ele trouxe uma crise no reino. Não no Rei, mas na sua criação. O pecado trouxe um distanciamento entre a criação e o Rei. A incredulidade no jardim conduziu à desobediência. Esse é sempre o problema do ser humano. Incredulidade que conduz à desobediência. Por isso, por amar a sua criação e por não aceitar que o seu reinado seja usurpado, o Rei, ele nos salva através do Evangelho. Ele chama uma nação, Israel, e dessa nação nasce Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, em quem todas as famílias da terra são abençoadas, em quem nós somos feitos, pela graça de Deus, filhos de Deus. Para entender o reino, e para entender essa parábola traz questões muito importantes sobre a tua e a minha vida hoje. E elas dizem respeito ao reino de Deus. O reino de Deus, ele é inaugurado por Jesus. Em que sentido? Jesus é Deus que se faz homem e vem ao nosso encontro. Ele é Deus conosco. E Ele vem ao nosso encontro para fazer o quê? Ele vem ao nosso encontro para trazer o reino sobre nós. Ele traz o reino através da sua pessoa. Ele traz o reino através da sua vida de completa obediência ao Pai, sem pecado. Ninguém viveu como Jesus. Ele fez em todas as coisas a vontade do Pai. Se entregou completamente à vontade do Pai. Foi tentado como nós em todas as coisas, mas ele não pecou. Mas ele fez ainda mais. Ele não apenas não pecou, mas ele traz o reino através do seu ministério. No seu ministério, Jesus cura, Jesus liberta as pessoas oprimidas pelo diabo, Jesus dá pão a quem tem fome, Jesus prega a boa notícia de que o reino de Deus é chegado nele e ele ensina a boa nova do reino de Deus. Através da vida, através do ministério de Jesus, o reino de Deus se manifesta. Quando Jesus cura, quando Jesus liberta, quando Jesus anuncia a boa nova do reino, quando Jesus dá pão a quem tem fome, Jesus está trazendo hoje a realidade de uma nova vida que vai ser plena quando o reino estiver consumado e concluído. Em outras palavras, o Filho de Deus veio para manifestar aqui e agora, hoje, como é a vida de um filho de Deus. Através do seu ministério que trazia cura, trazia libertação, trazia pão a quem tem fome, trazia conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho, o Filho de Deus estava trazendo o reino sobre nós através do seu ministério. Mas não acabou no seu ministério enquanto pregação, cura, libertação e pregação do reino de Deus. Jesus, na cruz, ele tem toda a ira de Deus derramada sobre ele. Eu e você pecamos. Se você não entendeu que você pecou e carece da glória de Deus, você precisa entender o Evangelho. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. É assim que o apóstolo Paulo se refere em Romanos capítulo 1. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ao invés de derramar toda a sua ira sobre nós, Deus derrama a sua ira sobre si mesmo. O Pai, que é Deus, derrama da sua ira
sobre o seu Filho. E o Filho de Deus, ele recebe todo o castigo que eu e você deveríamos receber. A ira de Deus caiu sobre o Filho. É por isso que o Evangelho usa a expressão justiça de Deus, se referindo àquilo que Deus faz na vida, na cruz e na ressurreição de Jesus. Através da sua cruz, o pecado de todos nós é punido no Filho. Por isso o escrito de dívida que era contra nós é rasgado, porque Jesus quitou aquela dívida. Ele traz justiça sobre nós. Hoje, aqueles que a Bíblia chama de justos, não são pessoas que não pecaram, mas são pessoas que por causa da graça de Deus tiveram seus pecados cobertos, tiveram sua dívida paga. Se você tem uma dívida e alguém paga a dívida para você, apesar de você não ter pago a dívida, ninguém mais vai poder te cobrar. É isso que Jesus faz na sua cruz. Ele tomou sobre si, através do seu sacrifício único e suficiente, a ira de Deus sobre si. Como a Daniela diz no momento do louvor, ele se fez maldição no nosso lugar. Ele tomou sobre si a ira de Deus, mas ele não permaneceu na cruz ou na sepultura, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele derrota todos os inimigos de Deus. Jesus já derrotou todos os inimigos de Deus, mas ainda não os destruiu. Em breve ele vai destruir. Quando ele voltar, e depois de julgar os vivos e os mortos, ele vai destruir os inimigos que ele já derrotou. Então o reino de Deus tem a ver com essa realidade trazida por Jesus. Jesus traz o reino já começou, o reino já foi inaugurado, porque Jesus traz o reinado de Deus sobre nós. Ele, através da sua vida perfeita, do seu ministério, da sua cruz e da sua ressurreição, ele nos revela como um filho e uma filha de Deus deve viver. E ele vive hoje nesse mundo de acordo com o reino que já começou, mas ainda não está completamente realizado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já chegou através de Jesus. Mas ele vai se consumar. Ele vai se consumar quando Deus destruir os inimigos que ele já derrotou. Quando ele julgar os vivos e os mortos. Por isso, essa parábola não vai ser compreendida se a gente não entender o que é o reino. E a gente não vai entender se a gente não entender outra questão importante. Quem vai entrar no reino? Ou quem herdará o reino? Que é uma expressão que Jesus usa aqui nessa parábola. Vamos ler o nosso texto? Verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Tem muita gente que acha que no dia do juízo Deus vai ter uma balança. E nessa balança, num prato vai pesar as boas obras, num prato as obras más. O prato que pesar mais define se você vai ser salvo ou não. Presta muita atenção. Isso não é verdade. A Escritura não diz que o teu julgamento vai ser pautado numa balança dessa. O julgamento vai ser pautado na justiça de Deus. E a justiça de Deus é revelada no Evangelho da cruz da ressurreição. E aí tem gente perguntando: pastor, mas então por que a Bíblia está falando que a pessoa vai ser salva porque deram de comer e deram de beber, etc. Presta muita atenção, porque a Bíblia não fala coisas contraditórias, ela sempre está transmitindo a mesma mensagem. Quem vai herdar o reino dos céus? É muito importante que a gente entenda isso. Quem vai herdar o reino dos céus são aquelas pessoas transformadas pela graça de Deus, de tal maneira, porque a graça de Deus é poderosa e é eficaz para transformar a vida. A graça de Deus vai transformar de tal maneira que nós nos tornaremos, pela graça de Deus, a cada dia mais e mais semelhantes com Jesus. Isso a Bíblia chama de santificação.
essa graça de Deus renovando a nossa mente e o nosso coração e renovando os nossos passos, renovando a nossa vida, nos tornando discípulos de Jesus. Quem vai herdar o reino são os discípulos. Quem vai herdar o reino são os que creem em Jesus, são os que seguem os seus passos. E é isso que as ovelhas fazem no nosso texto. Quando o Filho do Homem, que já está sentado no trono, tá? Se você não entendeu ainda, lê depois 1 Coríntios 15, 20 a 28, o apóstolo Paulo diz: convém que Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus ressuscita, ele sobe ao céu e ele está sentado à direita do Pai. Ele já reina, ele está sentado à direita do Pai, na condição de Messias, na condição de rei, na condição de Senhor de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que esse Messias vai entregar a sua coroa a Deus e Pai, e Deus será tudo em todos, ou seja, o Filho já reina, mas em breve ele vai entregar a coroa para o Pai, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo exerçam a sua completa soberania sobre todas as coisas após a consumação do reino. Mas Jesus já está reinando. Jesus reina hoje. Como tem um cântico que eu gosto muito que a gente canta, reina hoje entre nós. Ele já reina. Mas a Bíblia diz, quando Jesus conta essa parábola, ele não havia ressuscitado. E ele está fazendo referência a esse momento que após a ressurreição, ele vai subir ao Pai, e ele vai reinar à direita do Pai, e ele vai voltar até nós para consumar o reino. A Bíblia diz que quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e os vivos em Cristo, juntamente com aqueles que ressuscitaram, vão ser levados para sempre para a presença de Deus. E então, Deus vai julgar os vivos e os mortos. E quando Deus reunir todas as nações diante dele, e eu e você estaremos lá, se você crê em Deus, você vai estar lá. Se você não crê também, tá? Você precisa entender esse negócio. Se você não crê, não vai fazer diferença. Todos permanecerão diante do justo juízo de Deus. Ai, ai, ai. E agora? E agora? Porque eu pequei. Não sei você. E eu não estou isento de pecado. Eu ainda cometo pecados. Pecado, isso não é desculpa para a gente pecar, mas a gente ainda comete pecados. A gente não consegue viver o padrão tão elevado quanto o de Jesus. Então quem é que vai herdar o reino? Presta muita atenção. Herdará o reino aquele que crê no Evangelho. Aquele que é tornado habitação do Espírito de Deus pela graça. E pela graça de Deus se torna um discípulo de Jesus. E discípulos de Jesus vão seguir os passos de Jesus. Jesus, ele deixa a sua glória e vem ao nosso encontro. Por isso Jesus chama a mim e a você a tomarmos a nossa cruz. E o que é a cruz? A cruz é negar a própria vontade para fazer a vontade do Pai. Isso é a cruz. Jesus, ele ouviu o chamado do Pai e atendeu. E você precisa entender, em nome de Jesus Cristo, que você tem um chamado diante de Deus. Chamado não é apenas para pastor, para missionário ou quando muito presbítero e diácono. Em nome de Jesus Cristo, você precisa entender, se você é filho de Deus, você tem um chamado. E qual é o teu chamado? O chamado fundamental é expressar a imagem e semelhança de Deus na criação. É crendo no Evangelho, ser a habitação do Espírito Santo, para que a imagem e semelhança de Deus seja renovada na tua vida. Para que você ouça a voz de Deus e obedeça. O chamado de Deus é obediência por fé entre todas as nações. Você tem um chamado. Creia no Evangelho, viva de acordo com o Evangelho e anuncia o Evangelho. Você tem um chamado diante de Deus, esse chamado é para você. O chamado de Deus também diz respeito a viver hoje de acordo com o reino que já chegou em Cristo, mas continua chegando e vai se consumar. Ou seja, a gente precisa expressar hoje na terra o que é a vida no céu. É assim que as ovelhas vão fazer no texto. Quando as ovelhas dão pão a quem tem fome, eles seguiram a Jesus, que deu pão a quem tinha fome. As ovelhas, eles trataram aquele que estava preso e o forasteiro com graça e misericórdia. Por quê? Porque é assim que Jesus se manifesta, amando, perdoando e derramando graça sobre a vida das pessoas. Jesus, ele curou as pessoas. Por isso, o povo de Deus deve ser expressão
de saúde, de vida na vida das pessoas. O povo de Deus não pode compactuar com a morte, não pode concordar com a morte, não pode ser conivente com o mal e com a morte. O povo de Deus precisa seguir a Jesus Cristo. Quem é que vai herdar o reino? Os filhos. Filhos são herdeiros. E quem é filho de Deus? Segundo a Escritura, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos, porque os bodes, os cabritos, não são filhos. Aqueles que serão condenados no dia do juízo, apesar de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, não são filhos. Quem é filho? A Escritura diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filho é aquele que crê no Evangelho, é aquele que pela graça de Deus é santificado por Deus, é aquele que anda e vive como discípulo de Jesus. Portanto, Jesus não está ensinando que as ovelhas serão salvas pela sua própria graça e virtude, mas é o contrário. Presta muita atenção em nome de Jesus Cristo. As ovelhas só puderam fazer o bem por causa tanto da imagem e semelhança de Deus que está em todas as pessoas. O pecado manchou essa imagem, mas não destruiu, mas especialmente por causa da graça revelada no Evangelho, por causa do poder de Deus, da graça, da justiça de Deus revelada na cruz, na ressurreição, no ministério e no dom do Espírito Santo que Jesus realiza. É Jesus quem traz o reino sobre nós. É Jesus quem traz a graça plena sobre nós. E essa graça é a vida na graça que nos torna herdeiros do reino. Esse reino já está preparado antes da fundação do mundo. Um dia eu ouvi um pastor pregar o seguinte: porque Deus tinha um plano, aí o diabo e o pecado atrapalharam o plano, aí Deus foi para o plano B, que era mandar o filho para a cruz. Em nome de Jesus Cristo, presta atenção, isso não é plano B. O propósito de Deus sempre foi o mesmo. O propósito e o alvo de Deus sempre foi o Evangelho. Isso é um grande mistério, porque o Evangelho, a cruz e a ressurreição revelam de maneira plena e completa quem é Deus. Quem é que vai herdar o reino? Aqueles que creem no Evangelho, que vivem de acordo com o Evangelho e que testemunham o Evangelho. Esses vão herdar o reino. Esses são os filhos. A Bíblia aqui, Jesus não está ensinando salvação por obras. Ela está ensinando que a salvação pela graça produz obras. Porque a fé é frutífera, a fé transforma, a fé renova, a fé é poderosa para renovar a nossa vida. Por causa da graça de Deus, da presença de Deus no seu Espírito. Mas continua sendo graça. E porque é graça, as ovelhas perguntam: Jesus, quando é que a gente fez isso? Isso é muito interessante, tá? Ovelha, quando faz o bem, costuma não se dar conta, sabe por quê? Por causa da graça. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu só tenho uma esperança. O nome da minha esperança é Jesus Cristo. Porque eu não tenho esperança na minha justiça própria. Eu tenho procurado dia após dia, eu me esforço, mas eu luto todo dia com todos os dramas que a gente passa no nosso coração. Tem tempestade que ninguém está enxergando. As tempestades que você passa no teu coração, Deus é quem conhece. Mas Deus é bom, Ele é Deus de graça e Ele nos visita com a sua misericórdia. E a esperança das ovelhas é Jesus Cristo. Por isso, mesmo quando a gente faz alguma coisa boa, a gente tem consciência que a gente poderia ter feito mais e melhor. E que Deus é digno de mais e melhor. Então, as ovelhas sempre têm uma impressão muito forte de que não fizeram o suficiente. As ovelhas sempre têm uma consciência muito clara que dava para ter feito mais, dava para ter feito melhor. Eu gosto muito de uma cena do filme A Lista de Schindler, e você me perdoa se não assistiu ainda, mas eu vou soltar um spoiler devastador aqui no filme, tá? No fim do filme, o Schindler, ele olha para aquela multidão que ele salvou, e ele começa a olhar, ele tinha uma abotoadura de ouro. Ele fala: com essa abotoadura eu poderia ter salvado mais um. E ele olha para o seu anel e ele diz: com esse anel eu poderia ter salvado mais um.
Eu fico muito comovido quando eu vejo aquela cena final do filme, porque esse é o sentimento das ovelhas. A ovelha nunca acha que fez o bastante. A ovelha nunca acha que fez o suficiente. Mas a ovelha tem segurança porque a sua vida é pautada na graça. Isso não faz com que a gente tenha relaxo diante do chamado de Deus. Isso não faz com que a gente seja negligente diante do chamado de Deus. Mas pelo contrário. É porque eu sei que Deus me ama e derrama graça sobre mim, que eu sou livre para louvar a Deus e para servi-lo como expressão de amor e gratidão, e não por medo de condenação, e não por medo de qualquer coisa. O que nos move não é o medo, o que move as ovelhas não é o medo, o que move as ovelhas é amor e gratidão. É o amor e a gratidão de Deus que fazem com que as ovelhas sejam herdeiras de um reino eterno e inabalável. Um reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino eterno, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês ouviram a minha voz, ouviram a minha palavra, creram no Evangelho e viveram como meus discípulos. Deus tem um chamado para mim e para você. Viver hoje, nesse mundo cheio de mal e de pecado, da maneira como se vive no céu. Esse é o chamado de Deus. É manifestar hoje o amor, a graça e a presença de Deus no mundo que está tão complicado, tão cheio de injustiça, tão cheio de mal, tão cheio de ódio, tão cheio de pecado. Essas são as ovelhas. Mas eu e você não pode esquecer que tem bode, tem cabrito, tá? Qual é a realidade do cabrito? Presta muita atenção. Novamente, não vale a balança, tá? Porque se Deus for usar alguma balança no dia do juízo, lascou. Se a balança for avaliar a tua boa obra e a tua ruim, você precisa entender uma coisa muito importante. Quando a gente faz o bem, a gente não está com mérito com Deus, porque a gente não fez mais que a obrigação. Você entendeu isso? Tem gente que vai no culto domingo, né? Agora a gente está adorando a Deus na nossa live. Tem gente que assistiu a live no domingo, acha que agora Deus é devedor dele pro resto da semana. Meu Deus do céu, tira isso da sua cabeça. Tem gente que acha que porque ajudou alguém uma vez na vida, agora Deus é devedor dele. Meu Deus do céu, presta atenção numa coisa muito importante. Quando você faz o bem, você não fez mais que a tua obrigação. Porque Deus te criou a sua imagem e semelhança para expressar essa imagem e semelhança. Só que você não viveu sempre de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Então, toda vez que você peca, você, do ponto de vista da justiça de Deus, você contrai uma dívida que você jamais vai ser capaz de pagar. E quando você faz o bem, você não está cobrindo aquela dívida, você não fez mais que a tua obrigação. Só tem uma coisa que cobre os nossos pecados. É o sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo. É somente a graça, é completamente a graça, é 100% a graça. Mas e os cabritos? Os cabritos vão ser colocados à esquerda. Direita e esquerda, tá? A direita é a mão da destra da comunhão. Era a mão que as pessoas usavam para se cumprimentar. As pessoas não usavam a mão esquerda, porque a esquerda é a mão da higiene pessoal. A esquerda é a mão que você vai colocar a mão na sujeira. Então você não cumprimentava as pessoas com a mão que você se limpava e mexia com a sujeira. Você cumprimenta as pessoas com a mão direita. Por isso, na Bíblia, direita é o lugar da honra. Esquerda é o lugar da vergonha, da sujeira. Tá claro? Então as ovelhas vão para a direita, para um lugar de honra. Por quê? Porque são herdeiros de um reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os cabritos? Eles vão para a esquerda. Eles vão para o local de juízo. Ah, pastor, mas se Jesus é a justiça de Deus e se ele já morreu na cruz pelos nossos pecados, então ninguém vai para o inferno, certo? Errado, tá? Tem muita gente que acredita que não vai ter condenação eterna, tá? Eu prefiro ouvir Jesus. Porque Jesus está afirmando que vai ter ovelha e vai ter cabrito. Vai ter salvação eterna e vai ter juízo, condenação eterna. Mas então, se Jesus já morreu pelos nossos pecados, por que os cabritos vão ser condenados? Presta muita atenção. Jesus, o sacrifício de Cristo é único e suficiente. E ele é suficiente para perdoar todo pecado. Mas ele só é eficaz, ou seja, ele só vai trazer perdão de maneira efetiva aos que creem no Evangelho.
O sacrifício de Cristo é suficiente para trazer perdão para todo mundo. Mas essa graça é acessada por meio da fé, pela graça de Deus. Ela vem sobre nós. Então, é mediante a fé em Jesus Cristo. É através do Evangelho. Deus só tem uma resposta para o mal. O Evangelho. A boa notícia de que Jesus vem e traz o reino sobre nós. Através da sua vida, da sua cruz, da sua ressurreição. Agora, é interessante que os bodes não têm consciência do mal que fizeram. Quando Jesus falou, eu tive fome, vocês não me deram de comer, porque vocês não fizeram desses pequeninos, mas as ovelhas não têm consciência do bem que fizeram, porque a graça de Deus faz com que o bem flua na vida do povo de Deus. E se não está fluindo, tem alguma coisa errada. Agora, os bodes não, os cabritos não. Os cabritos nem têm consciência do mal que fizeram, sabe por quê? Porque o pecado vai cauterizando a mente e a consciência. O Lutero dizia o seguinte: coisa perigosa é agir contra a consciência. Fica o recado do Lutero para mim e para você hoje, tá? É perigoso agir contra a consciência. Então, os cabritos, eles vão ser condenados. E é muito interessante o dado que Jesus traz aqui, que é muito importante. Para que existe o inferno, a condenação? Tá? Vamos ver o que Jesus diz. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para as pessoas. Ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Se o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, então as pessoas não vão para o inferno? Não. Quem seguir a Jesus Cristo, quem crê no Evangelho e seguir a Jesus Cristo, vai segui-lo até o fim. Vai segui-lo até o reino. Vai seguir até os novos céus, nova terra onde habita a justiça. Vai seguir até a herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Cristo, somos herdeiros de todas as coisas. Aqueles que creem no Evangelho e seguirem o Filho, vão seguir até o fim. Até a bem-aventurança. Até a alegria e paz perfeitas e completas do reino de Deus. Mas quem rejeitar o Filho, também vai rejeitar até o fim. Quem rejeitar o Filho, vai seguir o caminho da rebeldia de Satanás. E quem seguir o diabo, também vai seguir o diabo até o fim. Tem uma frase do C.S. Lewis genial, o C.S. Lewis sempre genial. O C.S. Lewis diz o seguinte: tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que dizem para Deus: faça-se a tua vontade. E aquelas pessoas que Deus diz: faça-se a tua vontade. Deixa eu traduzir, tá? Tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que creem no Evangelho, se entregam à vontade de Deus e seguem a Jesus dizendo: Pai, faça-se a tua vontade. E aquelas pessoas que não creem no Evangelho, não querem saber do Evangelho e não querem saber de Deus. E por não quererem saber de Deus, Deus vai dizer para eles: faça-se a tua vontade. Já que você não deseja a minha palavra e o meu propósito, então que a tua vontade se cumpra. Só que o problema é que o cumprimento dessa vontade, de uma vida na qual Deus não é o rei, é o juízo. Quem é que vai herdar o reino? Vai herdar o reino aqueles que creem que Jesus já inaugurou o reino e vai consumá-lo. Vai herdar o reino aqueles que depositam a sua fé e sua esperança em Jesus Cristo. Vai herdar o reino aqueles que pela graça de Deus se tornam a habitação do Espírito Santo, Espírito que nos leva a seguir a Jesus, a seguir os passos de Jesus, a fazer a vontade de Deus. São herdeiros do reino aqueles que creem no Evangelho, que vivem o Evangelho e anunciam o Evangelho. Aqueles que são chamados pela graça, aqueles que já estão desfrutando das primícias do reino. Vai herdar o reino quem já vive como cidadão do reino. Gente que vive obstinado no caminho do mal, do pecado e da maldade, não está vivendo como discípulo. Por isso, o primeiro sermão de Jesus, que a gente nunca pode esquecer, é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é chegado em Jesus Cristo. E em breve ele vai se consumar. E essa é uma boa notícia, tá? Se você, enquanto está ouvindo essa mensagem, está com medo, eu quero fazer um convite para você. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O desejo de Deus não é que você viva com medo,
é que você entenda que em Cristo você é amado, perdoado e renovado pela graça. E em Cristo Ele te faz um chamado para dar pão a quem tem fome, para abençoar os estrangeiros, para cuidar daqueles que têm necessidade. Ou seja, para que a gente viva de acordo com o ministério que Jesus exerceu, trazendo ao mundo a vida de um filho de Deus. Pela graça. Jesus viveu na própria justiça, mas nós vivemos na justiça do Filho. Que Deus te abençoe e que você tenha esperança. Eu queria orar com você. Queria orar com você nessa hora. A cada dia está mais próximo o dia da vinda do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora, não estou aqui adivinhando, tá? Como a gente já meditou recentemente. Todo mundo até agora que adivinhar erraram. Então aprenda uma coisa muito importante. O importante não é saber quando o dia vem. O importante não é saber quando Jesus vai voltar. O importante é ter a nossa fé, a nossa esperança nele e segui-lo. Atender o chamado de Deus. Fazer a vontade de Deus para a glória de Deus. Gostaria de orar com você nessa hora. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá e pela tua palavra. Tua palavra que é boa notícia. Tua palavra que é boa notícia, que o Senhor vai cobrir os teus filhos e filhas de maneira completa no teu reino. O Senhor nos faz herdeiros do teu reino, herdeiros de todas as coisas. E a tua palavra, o teu evangelho também é boa notícia de que o Senhor, que já julgou o nosso mal na cruz, na ressurreição do teu filho, também vai destruir o mal que não se submete à tua vontade, ao teu propósito e ao teu reino. Por isso, Senhor, muito obrigado. E nessa hora, Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos e irmãs, orar pela vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que a tua graça, a tua misericórdia se renovem a cada manhã na nossa vida. E aqueles que têm vivido longe do Senhor, longe da tua vontade, da tua presença, Senhor, visita nessa hora. Traz salvação para a vida, Senhor. Traz arrependimento para a vida, arrependimento dos pecados. Renova a nossa vida, Senhor, porque todo dia nós precisamos da tua graça. Todo dia nós precisamos da tua graça trabalhando arrependimento no nosso coração. Todo dia nós precisamos dessa nova vida que nos leva em direção à tua vontade, que nos leva em direção ao outro, para abençoar o outro, para cuidar do outro e para demonstrar o teu amor e a tua misericórdia. Pai, que teu Espírito Santo enche a nossa vida e que a tua vontade seja feita na terra e no céu para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus encha a tua vida com graça, que Deus encha a sua vida de bondade e misericórdia, e que Deus encha a sua vida da sua presença, e que pela graça de Deus você seja cidadão do reino, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que Deus te abençoe para que naquele dia você esteja cheio de alegria, porque você estará à direita do Senhor, sendo chamado de bendito para o reino eterno, que já está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nessa hora, nós vamos com alegria celebrar a ceia do Senhor. Se você estiver em casa, se você já preparou aí o suco de uva e o pão, nós vamos com alegria celebrar a ceia. A ceia ela é celebrada sempre presencialmente, e essa ceia que a gente está celebrando à distância é uma exceção, né? À distância, se bem que você está aí com seus familiares, nós que estamos aqui neste momento também gravando a live, a gente vai celebrar junto, mas é um momento em que nós celebramos num só coração, na presença de Deus e na graça de Deus. E com alegria a gente celebra a ceia, porque a ceia testifica desse reino e dessa salvação que Deus derrama sobre nós. A ceia testifica dessa nova vida que devemos viver pela graça de Deus. Por isso eu gostaria de orar com você. Você já está aí com o pão e com o vinho. Nós vamos orar agora, abençoando o pão e o vinho. Ore você também na sua casa, vamos orar nessa hora. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. O teu reino é boa notícia, é reino de salvação, é reino de saciar, é reino de viver com alegria, um coração saciado na tua presença, é reino de cura e de restauração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandonou a sua criação ao mal,
mas o Senhor vem ao nosso encontro e traz o teu reino através do teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra tão maravilhosa, pelo teu sacrifício único, suficiente e irrepetível na cruz. Mas obrigado porque o Senhor nos chama a repetir não o sacrifício na cruz, mas a seguir os seus passos, a imitar a sua vida, a vivermos cheios do teu Espírito Santo. E por isso, Senhor, nós te agradecemos por esse momento e consagramos no teu altar o pão e o vinho. O pão que nos lembra o seu corpo, que foi moído pelos nossos pecados, ferido pelas nossas transgressões. Obrigado pelo vinho, que lembra o teu sangue precioso derramado na cruz. O sangue da nova aliança, o sangue do único justo, derramado na cruz, debaixo da ira de Deus, para que a bondade, o favor e a graça do Senhor caíssem sobre nós. Muito obrigado, Senhor. E porque o teu corpo foi ferido e o teu sangue derramado, como expressão da sua completa obediência ao Pai, no momento da ceia nós nos lembramos do nosso chamado, de sermos homens e mulheres que creem numa viva esperança, numa fé viva, cheia do teu Espírito, que nos leva a cada dia a negarmos a nossa própria vontade para nos entregarmos a tua para a tua glória. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco, obrigado pelo pão e o vinho, e obrigado porque o Senhor manifesta conosco nessa hora a tua graça e a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele nos ama. Por isso o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Por isso ao mundo, o Filho a si mesmo se entregou à vontade do Pai e veio ao mundo para a nossa salvação, trazido pelo Espírito Santo, que fez com que Jesus nascesse de uma jovem, de uma virgem chamada Maria. E Jesus, através da sua vida, demonstrou que é a vida de um filho de Deus. Ele amou, ele perdoou, ele teve compaixão dos pecadores, ele deu pão a quem tinha fome, ele trouxe saúde a enfermos, e assim ele manifesta que o reino de Deus chegou com poder na sua vida e no seu ministério. Ele morre na cruz pelos nossos pecados, e ele ressuscita para a nossa salvação. Agora, ele já subiu ao Pai, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas antes de morrer na cruz pelos nossos pecados, antes de ressuscitar para a nossa salvação, e antes de subir à direita do Pai, onde ele reina hoje, ele reuniu os seus discípulos ao redor da mesa. E tendo-os amado, os amou até o fim, os amou até a morte, e morte humilhosa e vergonhosa de cruz. E tendo tomado o pão em suas mãos, ele dá graças ao Pai, parte o pão, entrega aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou um cálice em suas mãos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, anunciamos a morte do Senhor, que foi por amor. Mas anunciamos até que Ele venha. Até que Ele venha porque Ele ressuscitou. Até que Ele venha porque Ele derrotou todos os inimigos de Deus. Ele já derrotou o mal, o pecado, o diabo, o mundo e a morte. E Ele subiu ao Pai, está sentado à sua direita, intercede por nós. Ele já enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações. E em breve, como diz o texto em que nós lemos hoje, Ele vai voltar. Ele virá com os seus anjos. E Ele vai reunir as suas ovelhas à sua direita. E Ele vai dizer às suas ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês creram no Evangelho, foram meus discípulos e seguiram os meus passos. Por isso, que a presença, a graça e a bondade de Deus seja confirmado nessa hora sobre nós. E nós
nessa hora com alegria, vamos celebrar a ceia do Senhor. Você na sua casa, tá? Seu pai, a mãe ou o responsável, você nessa hora pode estar compartilhando o pão e o vinho, mas espere um pouquinho para a gente poder comer e beber todos juntos em nome de Jesus. Em breve, o rei retornará. Em breve, o rei fará novas todas as coisas. Em breve, o rei trará as suas ovelhas à sua direita. E em breve, vai dar início àquilo que a Escritura chama que é a maior festa que já houve ou vai existir. Essa festa se chama Reino de Deus. É aquela grande festa do amor e da graça sobre todas as coisas. Deus será tudo em todos. É uma festa que vai ter dia para começar e não vai ter dia para terminar.
o mal, o sofrimento estão com os dias contados. A graça e a verdade não. Por isso, para a glória de Deus, vamos nessa hora, em memória de Jesus, na presença de Jesus, vamos todos comer e beber em nome de Jesus. Senhor, a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão nesse dia tão especial que o Senhor nos dá, nesse grande privilégio, que é juntos adorarmos o Senhor, juntos celebrarmos a nossa fé, a fé viva num Deus vivo, a fé viva no Rei que vive pelos séculos dos séculos, naquele que é antes da fundação do mundo, naquele por meio de quem tudo que existe foi criado, e para o nosso bem, na nossa salvação, viveu por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, e em breve vai nos encher da sua glória e fazer novas todas as coisas. Obrigado, Deus. Obrigado porque somos teus filhos, não porque a gente mereça, mas pela tua graça, pela graça revelada no Evangelho, pela justiça do Senhor revelada na cruz, na ressurreição. E é por essa graça que a nossa vida é transformada, é por essa graça que o teu povo é chamado a seguir os teus passos, é por essa graça que temos não apenas a certeza da salvação, mas os sinais da salvação são confirmados numa vida de fé, de obediência, de alegria na tua presença. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa semana que está começando, o Senhor tem um chamado para todos nós. Enche a nossa vida, Senhor, com a tua graça, com o teu perdão e a tua presença. Enche a nossa vida, Senhor, com a tua bondade e nos abençoe para que a tua bênção transborde sobre a nossa vida e transbordando possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor, através de pão a quem tem fome, através de receber os órfãos, os estrangeiros, através de visitar os enfermos, os presos, através de sermos sinais da tua cura, num mundo tão doente e carente de salvação. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu povo que é a tua igreja, que nessa hora te louva e te adora, no nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus confirme graça e paz sobre ti. E eu vou confessar um desejo que eu tenho para você, que em breve, naquele dia, você esteja à direita do Senhor e ouça essas benditas palavras: vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Deus confirme graça e paz na tua vida, na tua família. Deus abençoe graça e paz sobre o seu povo. Deus abençoe graça e paz entre todas as nações, em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente gostaria de dar alguns avisos importantes. Essa semana nós celebramos o dia do diácono e da diaconisa, né? Então a todos os diáconos, diaconisas, Deus continue abençoando a vida de vocês, e que esse ministério tão importante na vida da igreja, que tem a ver inclusive com dar pão a quem tem fome, né? Com assistência aos doentes, que não é chamado exclusivo do MASD, de toda a igreja, mas que o MASD se dedica de uma maneira específica e especial. Que Deus abençoe todos os nossos diáconos, diaconisas. Deus abençoe você, que é diácono ou diaconisa em disponibilidade. E Deus abençoe todo o povo de Deus, porque somos um povo diaconal. Diácono significa servo. Somos servos de Deus, pela graça de Deus, chamados a expressar esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus sobre todas as nações. Que Deus abençoe sua vida, Deus confirme graça e paz sobre ti, sobre a tua casa. Que Deus nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Algum recado? Dani, não? Muito bem. Então vamos, nessa hora, fazer a oração final, impetrar a bênção. Que Deus encha a sua vida de alegria, da salvação, de graça, do poder e da presença de Deus, que nos torna seus discípulos, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Senhor, a ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Toda honra, toda glória e todo louvor são devidas a ti. Queremos te agradecer porque nesse dia o Senhor nos dá da sua palavra,
Sua palavra nos consola, Sua palavra nos edifica e a Tua palavra também nos exorta. A Tua palavra nos enche de esperança por causa do Teu reino e da Tua graça. Tua palavra nos exorta, porque sempre precisamos lembrar que temos um chamado de seguir os Teus passos, nos entregarmos à Tua vontade, vivermos de acordo com a graça do Teu reino. E a Tua palavra nos edifica para uma viva esperança em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e Teu favor. Nos abençoe as nossas vidas e que durante toda essa semana, pela Tua graça, possamos viver na Tua presença, possamos andar na Tua alegria, possamos ser cheios da esperança do Evangelho e possamos expressar o Teu amor, o Teu caráter e a Tua bondade ao nosso redor. Nos abençoe para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia de Deus da sua presença, em nome de Jesus. Amém.